Olá pessoal, vamos fazer aqui então a nossa primeira videoaula para dar manutenção à nossa disciplina de genética molecular básica. Quero frisar fortemente que não tenho nenhuma intenção, não é o meu objetivo criar videoaulas, criar um canal no YouTube que tenha esse propósito, certo? Isso corresponde somente à manutenção da nossa disciplina para o curso de Medicina Veterinária da FCAV Unesp durante esse período de contenção. Bom, na última aula nós começamos a estudar os processos celulares relacionados à ação gênica, que permitem que a informação contida em um gene ela possa então ser processada e se manifestar na forma de uma proteína, seja estrutural de uma enzima, em que elas então terão um papel importante no fenótipo celular de um organismo. Esta segunda parte corresponde ao código genético, a tradução e a síntese de proteínas. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de lembrar a importância de um conhecimento básico nesse sentido, uma vez que a síntese proteica ela tem sido vista como alvo de drogas e fármacos para tratamento de infecções. E um exemplo que eu já até falei para vocês, eu trago aqui particularmente de um antibiótico, para uso veterinário chamado natalene, em que nós temos um princípio que vai atuar sobre algumas bactérias e o papel dele exatamente está na interferência sobre a síntese proteica destas bactérias, induzindo a formação defeituosa de proteínas que são fundamentais para o metabolismo do micro-organismo, levando-os à morte. Então observa que aqui particularmente não diz qual seria esse aspecto particular do processo de síntese de proteínas, mas como vocês lembram da aula passada e na aula de hoje vocês vão observar, nós temos alguns processos celulares com diversos mecanismos em que podem ser então usados como estes alvos para uma terapêutica de uma infecção bacteriana, ou então até mesmo para uma outra terapia gênica, enfim, uma aplicação aí que possa se tornar poderosa na clínica veterinária, tá certo? Propriamente falando então acerca do conteúdo dessa aula, é importante nós lembrarmos que nós temos uma particularidade muito importante entre os procariotos e os eucariotos, que corresponde então à compartimentalização do material genético, o material responsável pela transmissão de características dentro do núcleo das células eucarióticas. E esse núcleo, essa compartimentalização, essa membrana nuclear, obviamente é inexistente nos procariotos. Isso faz com que, em procariotos, nós tenhamos o processo de transcrição gênica, que é aquele processo que estudamos na aula anterior, que permite então a síntese de um RNA mensageiro, e o processo de tradução e síntese de proteínas acontecerem simultaneamente. À medida que o RNA mensageiro já está sendo sintetizado e disponível no citosol da célula, nós já temos imediatamente o acesso da maquinaria de síntese proteica, de tradução e síntese proteica, que correspondem aos ribossomos, de maneira que nós já tenhamos então, à medida que o RNA está sendo sintetizado, também a síntese de proteínas. Na célula eucariota, pela compartimentalização celular, nós vamos ter aqui um processo em que, após a transcrição e síntese do RNA, lembra que nós temos um RNA primário que vai sendo simultaneamente processado, de maneira que ele recebe proteção tanto na extremidade 5' pelo capeamento e no terminal 3' pela adição da cauda poli A,
e ao mesmo tempo a remoção dos introns e a emenda dos exons, que contém informação genética importante para a síntese das proteínas, configurando finalmente o RNA mensageiro. Este RNA mensageiro processado encontra-se em condições então para deixar o núcleo celular e migrar para o citosol, onde ele vai então ser submetido ao processo de tradução e síntese das proteínas. No citosol das células eucarióticas nós temos a tradução acontecendo pelos ribossomos que estão disponíveis, são solúveis, ali estão dispersos no citosol, assim como ribossomos que podem estar aderido à membrana do retículo endoplasmático, configurando o retículo endoplasmático rugoso, que vai ser então responsável pela tradução e síntese de proteínas que são direcionadas ao lumen do retículo endoplasmático e que são direcionadas para processos então de modificações pós-traducionais, tá? Dentro de uma célula nós encontramos diferentes tipos de moléculas de RNA. Todas elas têm a sua configuração estrutural primária comum, sendo que uma única fita composta por nucleotídeos, né, do tipo ribonucleotídeos, certo? Apresenta uma polaridade, uma extremidade 5' livre, uma extremidade 3' livre, certo? Onde nós encontramos um grupo fosfato na extremidade 5' e um grupo hidroxila na extremidade 3'. Cada nucleotídeo se mantém unido pelas ligações fosfodiéster, e nós temos aqui então a característica que dá nome à base, né, nitrogenada, onde nós temos guanina, citosina, adenina e uracina em substituição à timina na fita de RNA. É comum muitas vezes nós pensarmos, né, na fita de RNA como uma fita que não é uma fita dupla, como de fato é uma única fita, a fita de DNA é uma fita simples, mas isso não impede que, pela propriedade de pareamento entre as bases guanina, citosina, adenina, uracila, aquele pareamento por complementaridade, né, tradicionalmente chamado de pareamento Watson-Crick, isso não impede que essa afinidade entre essas bases nitrogenadas, isso não impede que ocorram pontes de hidrogênio, fazendo com que fitas únicas de RNA possam dobrar sobre si mesmo, assumindo o que nós chamamos de estruturas secundárias de RNA, e essa conformação, esse arranjo tridimensional da fita de RNA permita que ela exerça uma função importante dentro da célula. Então são características das moléculas de RNA fita simples, fita única, que possam então dobrar sobre si mesmo por sequências de complementaridade entre as bases nitrogenadas, permitirem então esses arranjos tridimensionais, tá? Esses arranjos eles serão importantes porque vão permitir que surjam dentro das células tipos de moléculas de RNA além do RNA mensageiro com funções muito importantes. Nós vamos, por exemplo, nesta aula falar sobre o RNA ribossomal, que é um RNA que assume uma configuração importante para a própria formação e montagem do ribossomo, que é a maquinaria de tradução do RNA e síntese de proteínas, assim como também nós vamos ter o RNA transportador, que é aquele RNA que, livre no citosol, vai então se ligar a aminoácidos específicos e levarem esses aminoácidos então até o local de síntese de proteínas, certo? Todos esses RNAs, esses diferentes tipos de RNA, seja o RNA mensageiro, seja o RNA ribossomal, seja o RNA transportador, eles foram originados de genes específicos para este propósito. A maioria dos genes codificadores de proteínas nas células,
eles vão ter informações, né, nas suas regiões abertas de leituras para o código correspondente a uma proteína estrutural, uma enzima que vai ter uma atividade celular importante e que vão então ser gerados na forma de um RNA pré-mensageiro ou um RNA primário, que após o processamento dá origem ao RNA mensageiro, que contém então aquela informação para a síntese da proteína. Lembram-se do fluxo da informação genética, do dogma central da biologia molecular, onde a informação contida no DNA, ela pelos processos celulares de transcrição e tradução, davam origem então a uma proteína especificamente determinada por aquele código genético. As outras classes, os outros tipos de RNA dentro da célula também são originados por genes específicos. Nós temos, por exemplo, tanto em procariotos como em eucariotos, genes específicos pela síntese de RNAs ribossomais, certo? Os mais importantes nos procariotos são os RNAs 16S e 23S, e nos nos eucariotos são os RNAs 28S e 18S. Esses RNAs ribossomais, eles são também transcritos, tá, pela maquinaria de transcrição das células, por polimerases específicas, e depois são processados em RNAs de tamanho menores, que vão então permitir a estruturação do ribossomo. Por isso são chamados RNA ribossomais. Os RNAs transportadores, nós vamos então ter genes específicos para essa categoria de RNAs, e que vão assumir uma conformação então extremamente também específica por aquele dobramento, aquela complementaridade intrínseca das bases da fita simples de RNA, permitindo que eles assumam então a conformação de uma molécula transportadora de aminoácidos. Em conjunto, todos esses RNAs, o RNA mensageiro, que traz a mensagem, o código para a síntese de proteínas, o RNA ribossomal e os RNAs ribossomais e os RNAs transportadores atuam então em conjunto durante o processo de tradução e síntese proteica. Bom, como que dá esse fluxo de informação? Que corresponde a esse código genético, essa informação contida no RNA mensageiro, que será processado para a síntese de proteínas? É uma informação bioquímica, uma linguagem bioquímica. Né? Nós conhecemos, por exemplo, alguns códigos, né? Por exemplo, o alfabeto, que tem 26 letras, né? E esse código ele pode ser interpretado, por exemplo, na informática, na linguagem computacional. Essa linguagem do alfabeto ela pode ser escrita como um código binário representado por zeros e por uns, certo? No telégrafo, essa informação é usada, né, e foi extremamente importante antigamente, na forma do código Morse, onde ela era representada por pontos e traços, certo? O genoma ele também é essencialmente informação. Né? Você tem uma informação que ela é descrita por 4 letras que correspondem aos nucleotídeos representados pelas bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina, guanina, né? E a uracila, no caso do RNA. E nós temos então esta linguagem que vai definir o código genético, que corresponde a uma informação bioquímica que será lida e executada através do processo então da transcrição e tradução, certo? Esta linguagem genética na forma das bases nitrogenadas, ela é escrita na forma de códons. Os códons eles correspondem a triplets ou trincas de nucleotídeos que vão ser então encontradas no RNA mensageiro. Esses códons eles vão corresponder então a esta sequência de nucleotídeos, de 3 nucleotídeos, que vão ser então encontrados no DNA e transcritos para o RNA por meio de complementaridade de bases. Né? Lembrem o processo de transcrição, nós teríamos então um códon constituído por uma trinca de adeninas,
Após a transcrição, esse código é encontrado no RNA mensageiro na forma de uma trinca de uracilas. Isso é um códon. Este códon, ele, durante o processo de tradução, ele traz uma informação específica, né? Existe uma especificidade fundamental entre o códon e o aminoácido que será então encaixado na proteína durante o processo de síntese proteica. No caso, este códon, que é uma trinca de uracilas, corresponde ao aminoácido fenilalanina na proteína. O código genético, então, permite que, uma vez que nós dispomos de uma trinca, em que cada posição da trinca do códon a gente pode ter 4 nucleotídeos diferentes, se a gente fizer aqui uma conta muito simples, que seria 4 elevado a 3, e multiplicarmos isso, nós teríamos uma disponibilidade de 64 códons. 64 códons disponíveis para especificar os diferentes aminoácidos. Essa tabela é muito comum, é uma tabela representativa do código genético, onde a gente observa então, olha só, nesta coluna a primeira letra do códon, nesta segunda ali, nessas colunas aqui a segunda linha, a segunda letra do códon, e finalmente aqui a terceira letra do códon. Então a gente formaria, por exemplo, uracila, 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 citosina e assim por diante, adenina, guanina. E existe uma especificidade para cada uma desses códons com os respectivos aminoácidos. Como nós temos 64 códons disponíveis e apenas 20 aminoácidos que são comumente codificados por esse sistema, o que vai acontecer? Nós temos um número maior de códons em relação ao número de aminoácidos. E o que é interessante é que a maioria dos aminoácidos eles vão ser codificados por mais de um códon. Observem aqui a fenilalanina, por exemplo, sendo codificada por 3 códons, certo? Nós temos aqui, por exemplo, leucina sendo codificada por esses 4 códons, certo? Observem que metionina é um aminoácido codificado apenas por um códon, AUG, adenina, uracila e guanina. Esta característica em que um número maior de códons, diferentes códons, possam codificar um único aminoácido, é chamado de redundância do código genético, certo? É uma característica importante do código que nós chamamos de redundância, certo? Um aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon, mas sempre obedecendo uma especificidade. No código genético existem 3 códons, o AA, o AG e o GA, que não codificam para nenhum aminoácido em particular. Na realidade, esses códons eles são chamados de stop códons, ou de códons de parada, e que são códons que, na realidade, durante o processo de tradução e síntese proteica, eles são fonte de entrada de um fator de liberação do complexo que serve, como o próprio nome já diz, códon de parada, o stop códon, serve para interromper, finalizar o processo de tradução, certo, do RNA mensageiro e caracteriza então a síntese, o término da síntese das proteínas. Uma outra característica importante que logo se observa quando associamos a redundância, vamos pegar aqui, por exemplo, a leucina. A leucina, nós temos então esse conjunto de códons CUU, CUC, CUA e CUG, que são códons específicos para a leucina. Observem que essa redundância, ela difere na última letra do códon, ou seja, na terceira posição da trinca, eu tenho uma variação. Eu conservo aqui os 2 primeiros nucleotídeos, comum aos demais códons, mas tem uma variação aqui na última letra. Quando eu observo esta característica da redundância, eu associo a isso
o caráter degenerado do código genético. Eu digo que este códon, que essa redundância, ela é degenerada na terceira base, certo? Existem outras características do código genético, além da redundância e da degeneração, que podem ser citadas. Uma delas, que é muito comum, é dizer que o código genético é universal. Na verdade, hoje nós dizemos que o código genético é semi-universal, uma vez que foi descoberto que este código, ele, em alguns casos particulares, nem sempre mantém essa especificidade que nós estamos observando aqui, certo? Existem genes, por exemplo, mitocondriais e cloroplastídicos e em alguns micro-organismos, em alguns procariotos, em que este código genético pode variar. Ou seja, eu posso ter um códon que especificamente codifica um outro aminoácido, certo? Então nós dizemos que o código genético é semi-universal. Como eu disse, pessoal, não estou preparando uma videoaula, né? Vocês estão vendo o ruído aí exagerados, tá? Não estou obedecendo a nenhum critério para se preparar aí uma aula em estúdio e tudo mais. Bom, algumas características gerais então do código podem ser vistas aqui, ó. Ele é escrito de modo linear, o código de trincas corresponde ao código, ele é redundante, como já vimos, né? Eu tenho um número maior, eu tenho mais códons que especificam para um único aminoácido, mas isso gera uma característica de oscilação durante o processo de tradução, que nós vamos falar mais à frente, mas em todo caso não existe ambiguidade, tá? Não tem ambiguidade. Cada códon especifica um determinado aminoácido sem ambiguidade. Ele é degenerado, como nós observamos anteriormente. A última letra da trinca é onde eu encontro a variação. Ele tem sinal de início e de término. Eu falei do término, são os stop códons, né? Aqueles 3 diferentes stop códons que sinalizam o fim, né? O término da tradução e da síntese de proteínas. Eu não disse, mas nós temos um códon que é o códon de iniciação, tá? Que corresponde ao códon AUG. Esse códon de iniciação para síntese de proteínas, para tradução, ele corresponde ao aminoácido metionina. Enquanto os códons de parada não especificam nenhum aminoácido, o códon de início da tradução ele especifica o aminoácido metionina. Isso é extremamente importante, particularmente quando se trabalha com sequenciamento de DNA, uma forma em que os softwares buscam sequências de DNA correspondente a genes codificadores de proteína, é exatamente a busca, né, a determinação desses pontos correspondentes à adenina, uracila e guanina, que são chamados os códons de iniciação, tá certo? Isso não quer dizer, obviamente, que metionina só vai ser encontrada no início de uma proteína. Eu posso ter disperso ao longo do código de uma região aberta de leitura de um código de um gene codificador de uma proteína, outras metioninas, mas o início da tradução especificamente acontece por meio deste códon AUG, certo? Isso também não é um sinal de que todas as proteínas sintetizadas têm como primeiro aminoácido, as formas ativas dessas proteínas têm como primeiro aminoácido a metionina, porque após o processo de início da tradução, nós temos então processamentos pós-traducionais que fazem com que segmentos, né, da proteína sejam processados, retirados e ela assume então a sua forma ativa. Continuando as características do códon, ele é desvirgulado, quer dizer, eu não tenho uma pontuação interna. À medida que eu determino o primeiro códon de uma sequência, a partir daí eu faço uma leitura sem pular qualquer nucleotídeo. Certo? 1, 2, 3 corresponde a um códon. 4, 5, 6, códon número 2. 7, 8, 9, códon número 3. 10, 11, 12, códon número 4. Eu não pulo nenhum nucleotídeo. Tampouco eu tenho sobreposição.
Uma vez determinada a região aberta de leitura daquela proteína, daquele gene, eu inicio a transcrição e obedeço a sequência sem pontuação. Não há sobreposição na região aberta de leitura para aquela determinada proteína. Tá? Nós vamos encontrar que um gene ele pode ter mecanismos promotores que permitam que uma mesma sequência possa ser processada por diferentes mecanismos, sejam promotores ou processamento pós-transcricional, que faça com que um gene possa dar origem a mais de uma proteína. Mas a sequência, uma vez iniciada a tradução, ela não tem sobreposição. E como eu já disse, é semi-universal.